Pessoal, muito bom dia, que Deus abençoe a todos nessa terça-feira. Vamos falar com Deus e em seguida vamos dar continuidade aqui ao livro que nós começamos ontem e hoje, nessa terça-feira, nós vamos dar continuidade nesse versículo. Esses versículos têm tudo a ver até mesmo com o propósito que nós estamos vivendo na terça-feira. Então vamos falar com Deus e vamos dar continuidade. Vamos consagrar essa água. Espírito de Deus, em nome do Senhor Jesus, nesse momento nós consagramos a nossa vida ao Senhor. Aproveitamos também para consagrar e abençoar essa água. No momento que dela, meu Pai, nós bebermos, possamos beber da Tua força, da Tua santa presença, que Teu Espírito venha fluir através da Tua palavra, entrando no nosso pensamento. Meu Deus, a Tua palavra que é poderosa para penetrar no corpo, na alma e no espírito. E que o Senhor venha entrar em todas as áreas da nossa vida, porque é o que nós mais queremos. A Tua presença fluindo poderosamente em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Respira bem fundo. Graças a Deus. Amém. Beba da água com fé. Graças a Deus. Nós paramos no capítulo 1 e no versículo 7. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela. E eu quero... deixa eu só mudar aqui um pouquinho. Agora mesmo. Precisamos compartilhar com vocês direitinho. Vamos nessa fé. Era para dar errado, já deu certo. Compartilhar com vocês aqui o versículo. Vocês conseguem ver direitinho aí. Nós paramos nesse versículo aqui que diz assim: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões de acordo com as riquezas da sua graça. Versículo 8 diz: o qual ele derramou sobre nós em toda a sabedoria e todo o entendimento. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo. Olha que maravilha. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas nos céus e na terra, na administração da plenitude dos tempos. Nele fomos também feitos herdeiros, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, em fim de que nós, que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Que toda a nossa vida seja para o louvor da sua glória, que pagou o preço por nós. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. E é extremamente importante que venhamos buscar com todas as forças, se você ainda não recebeu, receber esse selo. Diz assim, olha só, o Bispo Macedo fala sobre esse versículo assim: somente com a pregação da palavra de Deus o homem recebe conhecimento da salvação e pode se tornar participante das suas promessas. Assim como a terra precisa da semente para germinar frutos, e o ser humano precisa ouvir o Evangelho para desenvolver sua fé. Diante disso, o Espírito Santo é derramado sobre aqueles que creem e obedecem a palavra. Nesse sentido, a palavra e o Espírito Santo, claro, se unem para produzir frutos perfeitos na vida do justo. O selo, ainda falando sobre o versículo 13. Para mostrar a importância do Espírito Santo, Paulo usou o exemplo do selo, elemento muito usado naquela época em contratos, documentos e cartas oficiais.
Uma gota de cera derretida recebia uma marca de um carimbo para autenticar os seus signatários. Esse sinal tinha a finalidade de atestar a legitimidade do documento, além de dar garantia de posse ou uma transação comercial. Portanto, o selo não havia, não havia confiabilidade em nenhum acordo. Se não tivesse selo, não havia confiabilidade em nenhum acordo. Por isso, entendemos o motivo próprio de Deus selar o seu Filho com o Espírito Santo. Com esse selo, ele provaria que o seu testemunho era verdadeiro e trabalharia em prol da redenção dos homens. O Espírito Santo é chamado de Espírito da Promessa, pois havia sido anunciado no Antigo Testamento como o precioso presente do Altíssimo aos seus filhos. Olha que maravilha. Precioso presente que Deus deseja nos entregar. Quem o tem, recebe a marca de Deus dentro de si. Desse modo, comprova que pertence ao Senhor Jesus e que tem autoridade e poder para testemunhar com sua própria vida que ele está vivo. Olha que maravilha. Então, o versículo 14 confirma isso aqui, falando que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor e sua glória. Por essa razão, desde que ouvi da fé que vocês têm no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês o espírito de sabedoria e da revelação por meio do pleno conhecimento dele. Então, peça isso para Deus também. Vamos pedir isso para Deus. Coloca no comentário aí esse versículo aqui para chamar a atenção para ele o quanto isso aqui é importante, nós buscarmos receber esse espírito de sabedoria, que é o Espírito de Deus. Ora, versículo 18. Também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou, que são as riquezas da gloriosa herança dele, concedida aos santos. Versículo 19. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Versículo 20. Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, assentando-o à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa invocar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Versículo 23. O qual é o seu qual é o seu corpo, plenitude daquele que enche todas as coisas em tudo. Então, voltando aqui nesse versículo 21, vamos ler aqui na linguagem fiel, nós possamos até lembrar do propósito que estamos vivendo hoje. Acima de todo principado e poder, potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não há neste século, mas também no vindouro, não existe nada mais poderoso que o nome de Jesus, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu Cristo, plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, o Espírito Santo, na pessoa do Senhor Jesus, ele cumpre tudo em todos nós.
Inclusive, ele tem esse poder e essa autoridade sobre tudo e sobre todos. E hoje nós estaremos lutando e exercendo essa autoridade, especialmente às 7 da noite nós estaremos juntos aqui e logo após ajudando as pessoas que estão em situação de rua através dos anjos da noite, tá bom? Então nós contamos com a presença de todos vocês e vamos colocar toda a força para que recebamos o mais importante, que é o Espírito de Deus, possamos usar também a autoridade que há no Espírito Santo, na palavra dele e no nome do Senhor Jesus. Bom, Deus abençoe a todos. Até logo mais às 7 da noite. Um grande abraço.